Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apenas Esportes. Eu sou o Tom Schibel e aqui comigo, como sempre, está o meu parceiro, o Rei Guerra. Fala, galera! Hoje nós daremos início a mais uma série aqui do canal. E o nome dessa série é Me Convença Que Eu Estou Errado. O objetivo dela é a gente escolher alguns tópicos, alguns debates, alguns pontos polêmicos dos esportes em geral, e cada um apresentar o seu argumento em favor deste ou aquele ponto, deste ou aquele jogador, deste ou aquele time, etc. A ideia é que em cada episódio um de nós escolha um tema considerado polêmico, em que a gente acredite ser verdade, porque senão não tem graça, e o outro rebater a nossa opinião. Em alguns episódios isso talvez seja mais fácil, mais tranquilo, outros talvez essa discussão seja mais dura de argumentar e até, quem sabe, chegar a um veredito. Mas o objetivo dessa série é a gente tentar debater mais a fundo os esportes e também entender ou escolher por que tal jogador ou é melhor do que outro, tal time é considerado melhor e assim em diante. Hoje, para começar a série, a gente vai começar falando de NBA. E o Rei, que teve a ideia de dar início a esse episódio, propôs a seguinte discussão. Bradley Beal é melhor que James Harden. Não é essa a discussão. já começou sendo desonesto. Ou, na verdade, o que ele falou é que ele preferiria ter o Bradley Beal no time do que o James Harden. É isso? Estou certo? Agora tá certo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Vocês não estão bêbados, vocês não estão chapados. Talvez estejam, né? Quem sou eu para julgá-los? Talvez seja até bom. Provável. Estar usando dessas substâncias lícitas ou não para ouvir uma abobrinha dessas logo à noite, de dia, de manhã, de madrugada, independente do horário que você esteja nos assistindo. Eu sei, não é fácil ter que ouvir isso mesmo. Mas vamos lá, né? Então, se ele propôs, por que é melhor ter Bradley Beal? Por que esse absurdo que você está propondo de preferir ter o Bradley Beal no time do que James Harden? Talvez, na verdade, eu acho que eu já tenha matado aqui a resposta antes mesmo de começar, né? Porque eu sou um hater. Além de ser um hater do Harden, eu também sou um pouco, admito. O Rei é torcedor do New York Knicks, né? Então talvez seja isso. Você tá tão acostumado com derrotas que acha que essa é a única forma de vida existente. Exatamente. Então, pra manter esse seu padrão, eu prefiro continuar perdendo. Exato. É como se fosse uma síndrome de Estocolmo, né? Isso. Você gosta tanto do seu abusador, o seu time, no caso, e não quer que ele melhore, não quer que ele se torne uma pessoa boa, um time bom. Pois é, então por isso que eu ia querer o melhor jogador no meu time? Então, é assim que a gente encerra o nosso... Brincadeira. Vamos dar início e vamos ver o que esse cara vai inventar aqui pra dizer que é melhor ter no time Bradley Beal do que o mito da barba, James Harden. Então, vai achando que é absurda a ideia, Mote, porque até o final desse episódio, eu acho que vai ficar claro que quem tá errado aqui nesse episódio é você. Chance zero disso acontecer, mas seguimos em frente. Tudo bem. A primeira coisa que eu quero deixar claro é assim. Primeiro, não é que o Bradley Beal é melhor. É quem eu prefiro ter no meu time. Segundo é quem eu prefiro ter no meu time agora, não quem eu queria ter draftado. Então, Sim. Agora, a situação do jeito que tá, eu preferia ter o Bradley Beal no meu time. Ok, continua não fazendo sentido, mas siga em frente. Então, espera um pouco, então. Porque o primeiro ponto que eu vou falar é a idade, para começar. O James Harden vai fazer daqui a menos de um mês, ainda em agosto, ele vai fazer 30 anos. E a média de auge numa carreira de um jogador da NBA, de shooting guard principalmente, é de 28, 29 anos. Com 30 anos começa a cair. E uma das coisas que mais cai é a pontuação. A pontuação cai muito rápido depois que passa do auge. Significa que o Harden vai parar de marcar ponto depois dessa temporada? Não. Até pelo jeito, ultimamente, por tudo que ele posta até nas redes sociais, parece que ele está se cuidando bem. Então, pode ser que ele estenda o auge dele. Beleza. Mas o Beal ainda nem entrou no auge dele. E se uma das primeiras coisas que acontece quando um alarmador passa do auge
é que ele para, a pontuação dele começa a cair e cai vertiginosamente rápido. Isso não é uma expressão, né? Só vertiginosamente. E cai vertiginosamente de uma hora para outra. Essa é a principal função do Harden. Por que eu vou querer o cara no meu time se eu tô só esperando a hora que daqui a pouco ele vai começar a piorar, a marcar menos pontos, fazer menos cestas e vai continuar dominando a bola como a gente sabe que ele domina. Ok, é isso? Esse é o primeiro ponto. Tá bom. Bom, vamos lá então, né? Primeiro argumento vai listar as estatísticas. Não vale listar as estatísticas? Vale. Ah, tá. Mas eu vou começar ainda, nem preciso chegar lá, porque lá já é pra finalizar. Se eu falasse tudo que o Harden já conquistou, todas as estatísticas, já ia acabar a discussão agora. Se é que existe essa discussão, né? Você que pensa. Eu tô tão chocado quanto vocês que estão ouvindo isso aqui. Mas vamos lá. Você falou a diferença, né, de idade. O Harden tem 29 anos e o Bradley Beal tem 25, né? A diferença de 4 para 5 anos de idade. É isso. 4. Na verdade, o Bradley Beal fez agora 26 em junho e o Harden vai fazer 30 agora em agosto. Beleza. Eu estou prestes a fazer 30 anos. O LeBron James vai fazer 35 anos. Então a gente pode acreditar que... Então todo jogador de 35 anos agora é o LeBron James. Não é o LeBron James, mas quer dizer então que eu acho que seria melhor atualmente Tom Shibel, que teve uma carreira de sucesso no basquete aos 10 anos, com média de, 6 ou 8 pontos por jogo, jogando mini basquete lá na brilhante Toledo, no oeste do estado, do oeste do Paraná. Esse cara que, fora isso, depois só brincou um pouco numa quadra aqui ou acolá, seria melhor que o LeBron James, porque é 5 anos mais novo. Basicamente é isso, então. 5 anos mais novo já torna o cara melhor que o outro. Beleza, primeiro argumento. Vou dar essa pra você, então. Afinal, é óbvio que eu sou melhor que o LeBron. O que você falou, a tendência dos caras diminuírem sua produção depois dos 30 anos, né? Então, já que você falou, eu só vou citar aqui dois bons alarmadores que jogaram na NBA. Um foi Kobe Bean Bryant. Como eu sabia que isso vinha, né? E o segundo, o number outro, 23. Michael Jeffrey Jordan. Acho que já deve ter ouvido falar deles. Começar pelo Kobe. O Kobe, as temporadas, a partir do momento que o Kobe fez 30 anos, ele fez 26,8 pontos por jogo, com 30 anos. Com 31 anos, 27 pontos por jogo. Com 32, 25,3 pontos por jogo. Com 33, 27,9 pontos por jogo. E com 34, 27,3 pontos por jogo. Isso foi antes da lesão, né? Depois ele teve a lesão... Foi no Aquiles, né? No Aquiles, Depois teve a lesão no tendão da Aquiles, a mesma lesão que o Durant, infelizmente, sofreu agora, e não conseguiu recuperar a boa fase. Mas o Kobe mostrou que a idade não foi nenhum problema para ele. Quanto à característica de jogo, isso fica para uma outra hora. E o MJ, o Michael Jordan, aos 30 anos ele não jogou, porque ele não jogou basquete, né? Ele estava jogando beisebol. Foi aquele ano sabático. Sabático não, né? Porque ele estava trabalhando e quem conheceu a história do Jordan sabe que ele se esforçou para tentar ser um jogador decente de beisebol e estava conseguindo chegar lá. Mas enfim, enquanto o Jordan saiu do basquete para jogar beisebol, ele tinha 30 anos. Ele voltou e todo mundo deve saber essa história, né? Mas não custa repetir. Na primeira temporada, ele entrou no meio da temporada, jogou apenas 17 jogos e teve uma média de 27 pontos por partida, e o Chicago Bulls acabou sendo eliminado pelo Orlando Magic nos playoffs. Nos 3 anos seguintes, os Bulls, liderados pelo Jordan, foram tricampeão novamente, né, conquistando o Hexa. E nessas temporadas, o Jordan teve médias de 30,4 pontos por jogo, 29,6 pontos por jogo, 28,7 pontos por jogo, para depois se aposentar de novo e só voltar com 38 anos lá no Washington Wizards, onde ele também, nas 2 temporadas que jogou em Washington, teve média de mais de 20 pontos por jogo. Não tô querendo dizer que o James Harden é o Jordan ou é o Kobe. Isso só não seria mais bizarro do que dizer que Bradley Beal é melhor que o Harden. Por isso que eu não disse isso. Mas só citar esses dois monstros para mostrar que a chegada aos 30 anos não significa que vai acarretar numa potencial queda ofensiva de um shooting guard. Ainda mais que hoje em dia nós consideramos toda a tecnologia, toda a ciência que tem no esporte. Por isso que
é talvez comum e provável até que nos próximos anos os jogadores consigam manter um nível até uma certa idade, como é o caso do LeBron, né? Que óbvio é um talvez um dos caras mais bem dotados fisicamente na história do basquete falando, mas tenho certeza que se fosse em outra época, acho que seria mais difícil o King James chegar tão bem aos 35 anos como ele vai chegar hoje em dia. Isso, tá. Primeiro, eu vou deixar aqui registrado o absurdo desrespeito que você tem de querer comparar o Bradley Beal a você jogando basquete, né, Tom? O Bradley é um desrespeito comigo mesmo, né? Exatamente. Meu Deus. Quem já foi no Epingaus ali em Curitiba sabe eu vou só falar o perigo que eu represento. Eu vou só listar aqui as estatísticas. Exatamente. Eu vou só listar aqui as estatísticas da última temporada do Bradley Beal. Ver se compara com os 6 a 8 pontos que você fazia por jogo lá em Toledo. São 25,6 pontos por jogo, 0,7 tocos, 1 roubada e meia por jogo, 5 assistências e meia, 5 rebotes, chutando 47,5% e 35,1% de 3. Estatísticas incríveis. Você quer que eu leia as do Harden na temporada passada? Calma aí. Tá, isso é só o primeiro ponto, pra provar que Bradley Beal é um pouquinho melhor do que você no basquete. E daí a gente passa para os outros... A discussão não é essa, a discussão é que os outros dois pontos que você passou. Que Kobe e o Jordan, que óbvio que são dois dos meus jogadores favoritos, impossível não ser. E mesmo assim, mesmo o Jordan sendo o GOAT, mesmo assim, tem que perceber o quê? Bom, do Kobe, ele foi fazendo os pontos, ele até conseguiu manter mais ou menos a mesma pontuação, mas a eficiência dele foi diminuindo a cada ano. Melhorou um pouco em 2012, 2013, mas ela foi diminuindo ano após ano. E do Jordan é a mesma coisa. Todas as temporadas depois que ele fez 30 anos, ele foi diminuindo não só a quantidade de pontos marcados, mas a eficiência dele na marcação desses pontos também. Então, se é isso que a gente pode esperar do Harden, é o que eu digo. Por que não apostar num cara que ainda nem entrou no auge? Que se entrar no auge já tá marcando quase 26 pontos por jogo. Mas tudo bem. Esse é o primeiro ponto, né? A idade. Como eu falei, deu por estilo. Tá? Esse é o meu segundo ponto. Ok. Estilo de jogo. O Bradley Beal tem um estilo de jogo excelente. O cara tem... Ele lança... O arremesso dele é alto pra caramba, é difícil de marcar. O ponto do release do arremesso dele é excelente. Ele joga sempre com a cabeça erguida, ele tem uma visão boa pra caramba. Ele passa bem a bola. Ele... É justo dizer que o motor dele, assim, na defesa tá meio fraco. Nessa temporada foi bem fraco. Ele ficava geralmente... O Wizard escondia ele na defesa. Mas eu acho que isso dá pra justificar, até porque essa temporada foi pior do que a temporada passada dele na defesa. Isso dá pra justificar. Porque sem o John Wall no time, o Wizard só tem o Bradley Beal. Então, basicamente, eles precisam do Bradley Beal pra fazer tudo que o time vai fazer no ataque. Então, faz sentido eles deixarem ele descansar na defesa. Mas isso não significa que ele não consegue defender. Só que ele não tá colocando todo esse esforço porque ele tá descansando pra usar a energia dele no outro lado da quadra. O Bradley Beal tem um drible matador, que é a reze, né? Como diz lá nos Estados Unidos, aquela meio que, vamos dizer, como se fosse fingir. Você vai fingir que você vai pro drible, daí você dá um passo a mais, de vez em quando você vai, de vez em quando você fica, você perde o marcador nisso daí, você deixa o cara pra trás, e daí é brincar perto, embaixo da cesta. Excelente esse drible do Bradley Beal. Ele tem um ótimo jogo de mid-range, que é uma coisa que fica muito acima do Harden. Tá certo que em boa parte isso é porque no time do Harden eles não deixam você jogar de mid-range, mas o Bradley Beal tem esse jogo tipo completo. Ele consegue arremessar em qualquer parte da quadra. E isso vira uma ameaça para outro time, porque que nem, você não pode, se você tá marcando o Harden, você pode dar uns 2 passos de espaço para ele quando ele tá ali a 5 metros da cesta. Se você fizer isso contra o Bradley Beal, ele faz a cesta na tua cara. Uhum. E o aproveitamento dele do mid-range é excelente também. De entre 10 e 16 pés, né? Tipo, dá mais ou menos 3 metros a 5 metros da cesta. O aproveitamento dele nessa última temporada foi de 46,4%. É excelente.
De 16 pés até a linha de 3 pontos, foi de 40,6%. Excelente também. Daí, eu também admito que o Bradley Beal, de vez em quando, ele podia melhorar um pouco o processo de tomada de decisão dele. Porque, assim, às vezes, quando a defesa tá meio que intimando ele a arremessar, que é naquelas horas assim que ele tá, tipo, a linha de 3 pontos na NBA é praticamente 8 metros da cesta, né? Quando ele tá ali, tipo, 7 metros da cesta, e a defesa descola dele um pouco, que é meio que intimando ele a arremessar, porque sabe que esse é um arremesso que não vale a pena, é um arremesso que a eficiência dele é quase a mesma do de 3, mas você faz 2 pontos ao invés de 3, e de vez em quando ele arremessa. Então podia melhorar um pouco a tomada de decisão, mas de repente com o técnico certo, com o esquema certo, isso daí já melhoraria. Ele usa muito bem a força gravitacional dele no ataque, quer dizer, ele vai dirigindo, né, vai penetrando na defesa, atraindo os defensores para ele, e daí ele passa bem a bola para os cantos, ele acha bem os jogadores que estão em posição melhor para marcar do que ele. Ele é excelente no catch and shoot, que é, ele pega a bola e arremessa. Ele não precisa jogar com a bola por isso. Ele pode ficar, aliás, é assim que ele jogava, principalmente até essa última temporada, por causa do John Wall, quando tinha o John Wall no time ainda. Ele se movimenta um pouco, recebe a bola numa posição boa e arremessa. Esse é o tipo de coisa que você não vê o James Harden fazendo. É raro ele fazer isso daí. Ele praticamente só joga com a bola. Então já é um plus a mais aí pro Bradley Beal. Ele lá, poderia... Então. Desculpa. Terminando só mais um pouco. Ele poderia trabalhar um pouco mais ainda no pick and roll. Como ele tem boa visão de jogo e passa bem a bola, se ele tivesse um esquema num time que trabalha mais a pick and roll, ele podia fazer um estrago excelente. Excelente. E por tudo isso junto, o James Harden é sensacional. Mas ele arremessa de 3 e consegue falta. Basicamente é isso que ele faz. Ele até tenta penetrar, mas basicamente a gente sabe que 70% das vezes que ele tenta penetrar, ele na verdade está enganchando o braço em alguém para cavar uma falta, esse tipo de coisa. E uma coisa mais ainda que eu posso dizer é o seguinte: esse tipo de arremesso do James Harden de 3, que ele dá aqueles 4 pulos para trás, que por algum motivo eles não marcam travel na NBA, esse tipo de arremesso, uma hora ou outra, eles vão ter que lidar, os juízes. Porque se você permite que o Harden dê aquele passo para trás e depois pule para frente no arremesso, significa que você não permite que ninguém conteste o arremesso. Você não tem como contestar, daí é quebrado. Alguma hora eles vão ter que lidar com isso. Ou eles vão falar para ele que não pode mais pular na frente, ou, sei lá, vão de repente tentar reduzir um pouco a liberdade que eles dão para ele nesse step back. Mas alguma hora a liga tem que resolver isso daí. Porque senão é roubar. É basicamente um arremesso que você não tem como contestar o cara. Senão, são 3 lances livres. E aí? Beleza. Ponto de graça. Pronto? Por enquanto. Chega de abobrinha por enquanto. Vamos lá, você começou falando do estilo de jogo, né, do Bradley Beal, ele é mais vantajoso que o estilo de jogo do Harden. Não exatamente. Eu vou chegar nesse ponto depois. Tá. Por enquanto eu só falei como é o estilo de jogo dele e por que é bom. Bom, primeiro, tem muita gente que gosta do estilo de Houston, né? Eu não sou um fã desse estilo, mas nitidamente é um estilo vitorioso, né? É bom lembrar que há 2 temporadas atrás, né, na penúltima temporada, Houston teve só a melhor campanha da NBA com 65 vitórias, 17 derrotas, e o James Harden como o MVP da temporada regular. E se não fosse a lesão do Chris Paul no jogo 6 da final de conferência entre Houston Rockets e Golden State Warriors, é bem provável, bem possível que Houston tivesse passado pelos Warriors e fosse para a final, e muito provavelmente também ganharia do fraco Cleveland Cavaliers naquele ano, já um time bem mais abaixo do que os outros anos que o Cleveland chegou na final, mesmo com o LeBron jogando muito e tudo mais. Mas enfim, isso não aconteceu. Mas de qualquer forma, o que eu quero falar
Qual que foi a última campanha do Washington Wizards mesmo, né, na temporada da NBA? O Bradley Beal jogou os 82 jogos, não? Ai. E teve uma campanha, já que você não quer falar, eu falo, teve uma campanha sensacional de 32 vitórias e 50 derrotas na Conferência Leste, a conferência que é muito mais fraca do que a Conferência Oeste, a conferência onde o Harden joga. O Harden, desde que ele entrou na NBA, ele nunca teve uma temporada negativa. Ele foi draftado pelo Oklahoma City Thunder, era o terceiro principal jogador. Numa situação tão ruim, né, coitado? Ele só tinha o Russell Westbrook e o Kevin Durant no time Verdade. dele. Dá até pena de um cara que tem tão poucas peças no Mas time. Desde que ele foi pra Houston, ele transformou os Rockets em um contender. Isso é inegável. Coisa que o Bradley Beal não tá nem perto de fazer, já que antes da lesão do John Wall, o Bradley Beal não era nem o principal jogador do seu próprio time. Pode-se dizer que é algo com a idade, e eu também acho que ele já vinha tomando o posto do John Wall como o principal jogador do Wizards antes da lesão do armador de Washington. Mas em relação a carregar o seu time a campanhas vitoriosas e longínquas nos playoffs, o Bradley Beal ainda está em outra estratosfera em comparação ao Harden. O Harden na defesa não é um bom jogador, é verdade, todo mundo sabe disso. Mas a defesa dele na bola, pelo menos, né, quando ele marca individualmente um jogador, sem ter que se movimentar, vem melhorando bastante. Na temporada passada ele teve uma média de 2 roubos de bola por partida. Se a gente sabe que Isso não é defesa na bola, né? Vamos deixar claro. O Harden várias vezes ele arrisca a roubada de bola que prejudica também a defesa do time. Sim, pode cometer faltas, isso é verdade. Mas 2 roubadas de bola por temporada, que foi o que ele conseguiu na temporada passada, é uma estatística assim bem positiva. Você falou do drible, né, do Bradley Beal, que é característico, e depois você citou... Só pra deixar claro, tudo que eu listei do estilo de jogo do Bradley Beal não significa que é melhor do que o do Harden, hein? Eu sei que o Harden é melhor driblando do que o Bradley Beal, eu não tô discutindo isso. Eu sei que o Harden arremessa melhor. Então o que nós estamos fazendo aqui? Você vai ver, calma aí, eu não terminei minha argumentação. Você falou do step back, roubo. Que deveria ser ilegal, eu também não sou fã, mas o que a gente vai fazer? E o Harden é o único cara que domina esse tipo de drible. O Luka Doncic conseguiu fazer isso bem também, essa temporada de calor, mas ainda não dá pra se comparar com o Barba. Se fosse tão fácil, todos os jogadores fariam, e como eu disse, ninguém faz mais, pelo menos não com a eficiência que o Harden faz. Só lembrar daquele drible que ele deu, agora eu esqueci quem foi, no jogador dos Clippers, que deixou o cara no chão, deu aquela encaradinha nele e meteu a bola de 3. Então é um drible imparável, é o lance mais, acho que, característico da NBA atual, e o mais imparável também, seja se for ilegal ou não. É legal, afinal, os juízes deixam. Isso é um problema com a NBA, se eles querem mudar a regra, então que mudem. Mas se o drible do Beal é eficiente, o do Harden é imparável. Então, mais uma vitória fácil pro Harden nesse quesito. Você falou que o Beal é muito bom no catch and shoot, né? O Harden, quando ele jogava no OKC, quando ele era a terceira peça de ataque lá, ele também exercia muito bem essa função. Quando ele tinha 9 anos de idade. Então, ele com 9 anos era melhor que o Bradley Beal com 25. Não era. Era tipo eu lá com 10 anos, jogando bem em Toledo. Vamos lembrar aqui só que nas primeiras temporadas do Harden ele teve média de 9.9 pontos na primeira, 12.2 na segunda, 16.8 na terceira. Ele não era melhor que o Bradley Beal. Mas nessa terceira temporada, quando ele teve 16.8 pontos por partida, é bom lembrar que é a temporada em que o Thunder chegou nas finais da NBA. E não foi por causa dele. Não, mas na série contra o Spurs, como infelizmente eu lembro bem, ele foi o cara que foi o diferencial ali, quando em alguns momentos o Spurs conseguia... Ele jogou bem, eu adorava ele, né? O Durant e o Westbrook. O Harden vinha do banco e metia bolas sempre decisivas nos momentos cruciais da partida. E temporada passada, então, né, se a gente for falar você falou da temporada passada do Beal e dos números excelentes que ele teve, com certeza.
Temporada passada, o Harden teve apenas uma das melhores temporadas ofensivas da história da NBA, com incríveis 36 pontos por partida, 36,1 para ser exato. Isso é... Olha, eu achei que eu não... Como muitas coisas a gente tá vendo na NBA atual que eu achei que eu nunca ia ver, né? Como o Westbrook ter média de triplo-duplo por temporada, forçando ou não, aí é outra questão, mas quando eu comecei a acompanhar a liga, achava que isso seria impossível. Numa das primeiras temporadas que eu acompanhei mais a fundo, que foi a que o Kobe, 2005-2006, se não me engano, o Kobe teve 35 pontos por jogo, eu achei que jamais alguém ia conseguir chegar perto disso. E o Harden não só conseguiu, como passou essa marca, com 36 pontos por jogo, isso combinado com 7 assistências e meia por partida. Se for dar uma olhada na estatística do Bill, essa última temporada foi a melhor dele em todos os quesitos praticamente, né? Inclusive em assistências e pontos. E ele fez 5 assistências por jogo. O Harden, desde que chegou em Houston e assumiu a titularidade, né? E começou a ter esse papel de protagonista, na primeira temporada ele teve 4,9 assistências por partida, na segunda 4. Perdão, na primeira temporada ele teve 5,8 assistências por partida, que foi a sua pior média em Houston. Desde então ele só foi aumentando até chegar em 2016, 2017, ano que ele jogou como armador, no primeiro ano do Mike D'Antoni como treinador, e nessa temporada ele liderou a NBA em assistências com incríveis 11,2 assistências por partida, ou seja, toda aquele mito de que o Harden é fominha e não passa a bola é bem contestável quando o cara apresenta números como esses. Quando o cara lidera... Se a gente olhar para as assistências por jogo, sim. Se a gente olhar para o resto... as assistências por partida. O dia que o Bill chegar a ter 7 assistências por jogo, a gente conversa. Enquanto isso, deixa o Harden dominar. Terminou o seu... eu acho que não precisa nem falar mais nada, né? Então tudo bem. Já falei das vitórias, já falei das estatísticas, e se você assiste NBA, você sabe que... Não, tudo bem. Eu vou começar aqui só listando os jogadores que jogaram nesse Washington Wizards dessa temporada passada, junto com o Bradley Beal. Me para quando você ouvir um nome que for comparável. Esqueça o Chris Paul. Esqueça. Um nome que seja comparável ao Eric Gordon, que seja. Ou o PJ Tucker. Ou o Clint Capela. Tá. Trevor Ariza, com 32 anos. Ron Barker. Bom jogador. Troy Brown. Thomas Bryant. Sam Decker. Jeff Green. Dwight Howard. Saudades, Jeff Green. Howard, melhor pivô da década da NBA. Deus, por favor. E continua sendo. Então, John Jenkins. Wesley Johnson. Ian Mahimi. Jordan McRae. Mahimi, ótimo. Markieff Morris. Mahimi, meu Deus. Eu até me atrapalhei pra falar. Mahimi, ótimo. Jordan McRae. Markieff Morris. Kelly Oubre. Jabari Parker. Markieff é o melhor dos gêmeos Morris. Filho do Gary Payton, o que mais você precisa? Puta que eu pariu. Otto Porter, Bobby Portis, Justin Randle, Austin Rivers, ele tava justo até, não vou admitir. Devin Robinson, depois foi trocado até por Thomas Satoransky, Jason Satoransky Smith. É bom jogador. Por favor, o Satoransky não tem média nem de duplo nem nos dois dígitos. Eu não tô pedindo pro Bill ser levar... Não, mas você tá comparando o que o Harden consegue fazer com um time que tem Chris Paul, Gordon, Capela, PJ Tucker, tem o Morris Green. Morris Green não. Gerald Green. Você tá querendo comparar um time que tem um elenco de qualidade com um time que é inteiro um lixo e tem só o Bradley Beal jogando. Então, vou acalmar como eu disse, com as comparações. Essa foi... Você tá falando da última temporada, né? O Harden chegou em Houston na temporada de 2012-2013. Desde que ele chegou lá, eu vou falar os recordes de Houston. 45-37. Terminou em terceiro lugar na conferência. 54-28, segundo lugar. 56-26, primeiro lugar. 41-41 em quarto lugar. Foi o pior ano dele. O último ano do Kevin McHale como treinador. No ano seguinte, com o coach D'Antoni, Mike D'Antoni, 55-27. No outro ano, a melhor campanha que eu já falei, 55-17. E ano passado, 53-29.
Tá bom. Então, e daí você dá uma olhada no elenco de todos esses times e me mostra qual que é comparável ao do Wizards no ano passado. Vamos lá, vamos começar. Não, por favor, você não vai ler esses todos. Deixa eu listar meus pontos aqui. Vamos começar então, só pelo primeiro ano do Harden. O ano, de novo, 2012, 2013. Perdão, deixa eu conferir aqui. Pra gente não falar besteira. Beleza, primeiro ano, 2012 e 2013 do Harden em Houston. Caralho, quantas abas. Ano em que a equipe terminou com 45 vitórias e 37 derrotas. Bom lembrar sempre na Conferência Oeste que há décadas é uma conferência superior à Conferência Leste. Cole Aldrich, James Anderson, Omer Asik, Patrick Beverley, ainda no início de carreira, Aaron Brooks, quem aí não se lembra do Aaron Brooks, DeQuan Cook, o campeão olímpico, o mito argentino Carlos Delfino, Tony Douglas, Francisco Garcia, o Harden, Terrence Jones, Jeremy Lin, já pós-lesão e pós-excelente passagem para Nova York, Scott Machado, o Marcus Morris, um dos irmãos estava aqui agora, Donatas Montejunas, Tim Holliber, Chandler Parsons, Patrick Patterson, Thomas Robinson e Greg Smith. É praticamente um Dream Team de 92 aí. Vale lembrar que só o Patrick Beverley já é melhor do que qualquer companheiro de partida aqui, qualquer companheiro de equipe é o suficiente, do então... Bradley Beal. Não, calma aí. Que o Chandler Parsons ainda não tinha começado a cair, né? Isso na época que ele era excelente no catch and shoot. E que... Quem mais foi aí que você listou que me chamou a atenção e agora eu esqueci? Ninguém. Bom, só esses dois é suficiente já para bater fácil o elenco que o Bill teve aqui para competir. Mas tudo bem, não tem problema. Eu falo o seguinte para você. Primeiro, você vem falar que o Harden não é fominha. E eu acho que ele não foi sempre fominha. Mas ele se acostumou a jogar esse estilo de jogo. A usage rate dele nessa temporada foi recorde. Foi a maior de toda a história da NBA. Significa que ninguém mais teve a bola em toda a história da NBA. Ninguém teve a bola tanto nas mãos quanto o Harden. Ninguém. E se você olhar, além da usage rate, tem uma estatística de um cara excelente que escreveu um livro de analítica de basquete. O cara chama Ben Taylor. Que é basicamente de participação no ataque. E com isso, ele viu que o Harden tem uma participação no ataque de quase 80%. A participação é diferente do usage rate, por quê? Porque ela identifica, além de os arremessos, os turnovers e as assistências, ela identifica também os passes que ele dá para alguém que seria assistência, mas o cara erra o arremesso. Identifica, por exemplo, o passe que ele dá para alguém e daí o cara faz, vamos supor que ele dá passe para alguém, o cara dá um pump fake, daí se posiciona no low post, dá um gancho, ele não recebe assistência porque foram algumas ações aí no meio do caminho, mas a bola saiu da mão do Harden. Quase 80% das jogadas do Houston Rockets saem da mão do Harden. E isso é uma coisa ruim? É, com certeza. É óbvio que é. E eu já vou explicar. Se leva vitórias, Leva vitórias na temporada regular. É o que eu vou falar. Agora, que o Bradley Beal tá tendo de sobra, né? Calma aí. Mas espera, você não tente passar na frente. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu acho que tá uma merda. Turnover rate. O turnover rate do Harden é de 14,5%. Do Bradley Beal é de 11%. É muito maior do Harden. O Beal é melhor. Então significa que quanto mais o Harden tá com a bola na mão, mais turnovers ele vai ter também. Se você entregasse a bola na mão do Bill, comparado, mas que seja mais ou menos perto da quantidade que o Harden tem, ele teria muito menos turnovers. E ele é um bom criador, ele é bom no passe, ele consegue criar o próprio arremesso, ele faz basicamente o que o Harden faz. Ele não faz tão bem. O Harden é melhor jogador do que ele. Não estou discutindo isso. Com certeza o Harden é melhor jogador do que ele. E o Harden vai entregar mais vitórias na temporada regular. Não tem dúvida disso. Mas... Aí, então chegamos ao fim do nosso vídeo agora com o Rê finalmente confessando o óbvio. Sonho seu. Tá? Mas tudo bem. Daí a gente vai passar, então eu vou até pular o outro ponto que eu tinha deixado aqui, que nem vai valer a pena, porque já que você está querendo chegar nisso tão logo. Então, meu próximo ponto é um que eu chamo de
escalonabilidade. Que é basicamente o seguinte. Tipo, se você tem, vamos supor, se você tem um time, imagine que você tem um time que é Allen Iverson na 1, Michael Jordan na 2, o Kevin Durant na 3, o Tim Duncan na 4, ou Kevin Garnett na 4, e daí na 5 você tem o Hakim. Tá? Uhum. E daí você tira qualquer um deles. Tira o Iverson se você quiser, tá? Troca ele pelo Harden. Você acha que esse time fica melhor? E não é só porque o Iverson é o melhor jogador do que o Harden. Mas é você por causa acabou do de seguinte. escolher provavelmente não. Mas isso foi de facilmente o melhor propósito, time da porque- história. Seria mas isso foi de time que propósito. ganharia 82 jogos e perderia 0 no Mas temporada então, regular. foi de propósito, deixa eu explicar. Não é porque o Iverson é melhor do que ele. O negócio é o seguinte, escalonabilidade é o quê? Tem certos jogadores que jogam um monte num time fraco, mas que se você for colocar ele em um time melhor, ele não vai jogar tão bem. E por quê? Tem vários motivos pra isso. Por exemplo, se você joga bem na defesa, você vai jogar bem em qualquer time, porque defesa sempre é útil. Se você joga bem demais, se você é um cara, vamos supor, que seja o Harden, pode ser o Harden, tá? E ele joga bem como? Ele joga bem com a bola na mão. É assim, esse é o jogo dele. Ele não vai se movimentar sem a bola, aliás, ele quase não faz isso. Ele é um dos piores em movimentação sem a bola na liga inteira. Então, se você coloca ele num time que tem o Kevin Durant, e você fala, ó, é o Kevin Durant que vai rodar a bola, porque o Kevin Durant é melhor no ataque do que você, não existe dúvida disso. Então, a partir de agora, o Harden virou um jogador sem a bola. O valor dele cai absurdamente. Absurdamente. Porque ele não joga sem a bola. Ele não se movimenta sem a bola. Ele não é mais o jogador de catch and shoot que ele já foi uma época atrás. Ele precisa da bola hoje para jogar. Então esse tipo de habilidade, esse jogador que domina a bola desse jeito, é ótimo em um time pior. Se você colocar ele num time melhor, com outros jogadores melhores, se você tá indo atrás do título, se você for colocar ele num time com gente que tem maior capacidade do que ele, com a bola na mão, esqueça o Harden. Coloca o Harden no mesmo time que o Giannis e acabou. Não tem. Um deles você mata. Você acabou com a produtividade dele. Eu ia querer ver essa combinação aí, Harden. Meu Deus, você acabou com a produtividade deles. O Harden vai querer ter a bola o tempo todo na mão. E o que o Giannis faz sem a bola? O Giannis não joga catch and shoot. Acabou. Isso, no mínimo, não existe mais Giannis. no mínimo podiam fazer um pick and roll interessante. Talvez. E daí você transformou o Giannis no Clint Capela. E qual que foi a vantagem disso? Você acabou com um jogador bom. Você não melhorou. Você não melhorou o time. Entendeu? É isso que é a escalonabilidade. Quando você tem um cara que joga sem a bola, como o Bradley Beal tá acostumado a fazer, você pode colocar ele em qualquer time. Porque daí, se ele tá jogando com o Michael Jordan no mesmo time, o Michael Jordan tem a bola o tempo inteiro, mas quando ele passa a bola, o Bradley Beal faz a função dele. E daí você não precisa que ele monopolize a bola. O Harden não é assim. O Harden é o cara que precisa ter a bola. Se você quiser ter mais gente boa no time, como é o caso agora, que a gente viu com o Chris Paul. Você coloca o Chris Paul no time dele, o que acontece? O Chris Paul tem que abrir mão da bola. E daí você transformou um cara que era sinistro, que podia ser um jogador sinistro num time forte, pra competir pro título, em mais um jogador normal. Por quê? Só porque você colocou ele do lado do Harden. Então, ou você transforma um cara sinistro em mais um jogador qualquer, ou você acaba com o Harden. Se você escolher, tipo, vamos supor, eu vou ter o Giannis e ou o Kevin Durant no meu time, e eu vou trazer o Harden pra jogar com eles, não é mais o Harden. Ele não produz mais. Ele vai produzir. A gente nunca pôde ver isso. Como a gente vai saber de algo que a gente não viu? Porque a gente viu agora. Como a gente nunca viu? A gente viu nas 2 últimas temporadas com o Chris Paul. O Chris Paul chegou lá pra ser o cara que guiava o ataque. Mas não tem mais essa. Agora o Harden, o ego dele já é enorme. E agora ele é o cara que é o dono do time. A gente viu isso. A gente viu o problema que deu. Paul, eles ficaram a uma vitória de avançar a final da NBA. E o Chris Paul se machucou. É bom lembrar. Tá bom, e você não acha que, se você olhar no papel, Harden, jogador sensacional, olha a temporada que ele teve. Chris Paul, um dos melhores armadores da história. Clint Capela é um dos melhores pivôs jovens da liga. No pick and roll, o cara é destruidor. O lob pass pra ele, a ponte aérea
é sensacional. Sim. Você coloca esse time no papel, esse time que tinha o Trevor Ariza, na época que o Trevor Ariza jogava demais na defesa e era matador da zona morta de 3. Você coloca esse time no papel e você me fala que esse time não devia ter chegado mais longe do que chegou? É, o time que tinha só pelo caminho o Golden State Warriors, Tudo né? bem, Não sei se mas... você já ouviu falar de Klay Thompson, Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green e Andre Iguodala. Tudo bem, mas... Era pra ganhar esse assim, time. Quase ganhou, só não talvez. ganhou porque o Chris Paul se machucou. Não vem com essa que só ganhou porque se machucou. Não é bem assim. A coisa não é tão simples. Porque tem um outro problema com o Harden também que eu vou chegar um pouco daqui a pouco. Tá? Mas a escalonabilidade é o maior problema dele. O Harden tem que ser o principal jogador do teu time. Exato. Ele tem que ser. Exato, isso é verdade. Mas isso é uma coisa ruim? É, porque daí você não pode ter um cara melhor que ele. Em primeiro lugar. E segundo, porque se você trouxer um cara excelente, ele vai virar normal. Existem no mundo, talvez, 5 melhores jogadores que o Harden, 6. Tudo bem. Quero ver você conseguir colocar os dois pra jogar no mesmo time. Bom, você pode falar isso do Steph, porque o Steph é um desses caras. Imagina, eu não tô comparando o Steph é um dos 5 melhores fácil da liga. Tô comparando com o Bill. Tudo bem, mas o que eu tô falando é, o Steph você pode colocar em outro time. Não tem problema. Sim. O Steph vai correr sem parar, ele vai correr em volta das screens, ele vai pegar, ele vai arremessar, ele vai ser sinistro. Tanto que colocou o Durant no time dele e não fez diferença. Ele continuou sendo excelente. Não duvido disso. Agora, eu não discordo que o Harden... Você não pode fazer isso com o Harden. Não tem... É um bom jogador sem movimentar com a bola. Exatamente. Mas o nosso debate aqui é Harden e Bradley Beal. Pois é, mas é isso que eu tô falando. Porque, o que acontece? O Harden... E aí eu já vou misturar meus dois pontos, então. Eu vou misturar o próximo junto com esse. Porque daí o que acontece? O Harden é muito pior nos playoffs. Muito pior. De todos os jogadores que estão na liga hoje, se você fizer um estudo do aproveitamento deles e do volume que eles marcam nos playoffs, o Harden é o que mais cai. É o que mais cai. E é isolado isso. Então, quando você compara o Harden na temporada regular com o Harden na pós-temporada, daí você fala, é esse cara que você quer? Tem vários motivos pra isso. Primeiro porque ele não é excelente na defesa. A gente sabe que ele não é. Ele tá melhor. Eu até acho que a reputação dele é meio injusta na defesa hoje, porque ele é melhor do que ele era antes. Mas ele continua não sendo excelente. E ele tem que estar em quadro o tempo todo. Então você tem esse ponto fraco. Para começar. Segundo, qual porcentagem do jogo do Harden que depende de faltas? Enorme. Enorme. Aliás, em boa parte, não só da penetração dele, em que ele vai enganchando o braço com todo mundo e tentando cavar falta, mas no arremesso de 3, que ele pula só pra conseguir falta. Qual a porcentagem do jogo dele que é assim? Tanto que o Harden tem de longe a maior porcentagem de free throws por arremesso de toda a liga, de longe. Isso é ótimo na temporada regular, você consegue um aproveitamento absurdo, mas daí você chega nos playoffs quando os juízes param de marcar todo tipo de falta, tem juiz mais experiente, e o cara some. Tá, tudo isso é verdade, mas eu quero chegar... Calma aí, então. Mas e o Bradley Beal? Então, é isso que eu tô dizendo. O Bradley Beal, eu quero no meu time, porque o Bradley Beal não vai ser o melhor. Porque a gente não sabe como que ele faz nos playoffs. Ele não precisa ser. Não é assim, não. O Bradley Beal fica melhor nos playoffs ainda do que na temporada regular, e eu já vou chegar nesse ponto. Tá? Ele sempre vai muito bem, perdendo no segundo round. Tudo bem, mas aí... Da Conferência Leste. Mas, moço, vamos com calma, né, meu? Você tem que comparar... Você não tá comparando jogador contra jogador, você tem time. É um time inteiro, cara. E o time do Wizards é fraco faz tempo. Harden contra Bill, não é jogador contra jogador? Mas daí você tem que ver o que o time deles tem em volta também pra poder fazer, cara. Não é assim. Se você colocasse o Michael Jordan nesse time do Wizards, seria como o time do Wizards que ele jogou quase. Tá, você acha que o Bradley Beal, se a gente jogasse hoje, Bradley Beal e Harden, o Harden não conseguiria levar o Wizards pro playoffs, por exemplo? Realmente? Não, eu acho que ele poderia conseguir levar, ele só nunca vai ser campeão. Nem o Bradley Beal. Tudo bem, mas é isso que eu tô dizendo. Por que eu quero o Bradley Beal e não o Harden no meu time? Porque se eu tiver o Harden no meu time, ele tem que ser o melhor jogador do meu time. Ele tem que ser o cara que carrega a bola. E se eu trouxer outros jogadores sinistros, eles vão ficar pior do lado do Harden. Só um pouco, calma aí. Então, se eu trouxer o Bradley Beal, ele não tem que ser o melhor do meu time. Eu quero ele na posição pra ele fazer a função dele. Eu quero que ele faça só o que ele faz. Ele se movimenta ali, ele pega a bola, ele arremessa, ele tem o mid-range, ele tem o jogo meio completo, ele consegue passar a bola quando ele vê alguém numa posição melhor do que a dele. Tá excelente isso pra mim. E daí eu posso, no lugar dele, trazer o Steph Curry pro meu time se eu quiser. Entendeu? Eu posso ter um cara que domina a bola e que é melhor ainda do que ele. Sem problema nenhum. O Bradley Beal, o meu objetivo quando eu falo que quero o Bradley Beal no meu time, não o Harden, não é porque eu acho que o Bradley Beal vai guiar meu time pra vitória pra sempre. É porque se eu tenho o Bradley Beal, eu posso ter o Bradley Beal e o Steph. Eu posso ter o Bradley Beal e o LeBron. Eu posso ter o Bradley Beal e o Giannis. Pode ter o Harden e o Klay Thompson. Você pode ter, assim é fácil, pode ter o Harden e o Anthony Davis.
Você pode ter o Harden e Jokic. Tipo, monta um time desse em cima do Harden, que o Harden seja o melhor. Você não pode ter o Harden e o Jokic. Esse time se você colocar o Harden com o Joker no mesmo time, você acaba com o Joker. O Harden e o Embiid, então. O Harden e o Embiid, Harden, Thompson, Embiid. Pô, bota um time desse, volta do Harden, que esse time, pô, se não for campeão, no mínimo vai chegar muito perto. Daí não... É muito subjetivo. Ah, beleza. E ele vai ser o melhor do time. Ao contrário... Possivelmente vai ser o melhor do time. Ao contrário do Bill, colocar o Bill com Jordan, Barkley, Larry Bird, Magic Johnson. O Bill vai estar lá ser campeão e não vai fazer nada. Não é que não vai fazer nada, ele vai fazer a função dele. Exato. Só que eu posso colocar ele com outras peças melhores. Eu posso montar um time sinistro e o Bill é o segundo ou terceiro melhor jogador desse time. Eu não posso fazer isso com o Harden. Se eu fizer isso com o Harden, eu vou acabar com os outros jogadores. Ele é muito melhor que todos da NBA. Não é por causa disso, porque o Steph é melhor e o Steph Sim, você pode fazer. O LeBron é melhor e o LeBron você pode fazer. Você pode fazer isso com vários outros jogadores. Com o Harden você não pode. Exato. O Harden domina, exatamente. Ele domina o time inteiro, o estilo de jogo do time, ele domina a bola o tempo inteiro. Mas o tópico era aqui, né? Porque que você queria ter hoje o Bradley Beal em vez do Harden. Mas o que você está querendo dizer, você queria ter o Bradley Beal em determinadas circunstâncias. Então, não é... Porque se eu tiver o Bradley Beal, eu posso melhorar esse time. Se eu tiver o Bradley Beal, eu posso construir um time que vai ser campeão. Eu posso trazer... eu vou trazer... Beleza, eu tenho o Bradley Beal e daí eu trago... Mas ele não pode ser ele não vai ser o primeiro. Tá, exatamente. Então, mas aí... Mas aí a discussão é outra. Mas é isso que eu não posso fazer com o Harden. E o Harden, se o Harden jogasse o que ele joga na temporada regular nos playoffs, eu falaria, beleza, tá. Então, fechou. Traga um outro pra ser o segundo melhor aí. Traga o Joel Embiid, que vai ser o segundo melhor. Não tem problema. Agora, nos playoffs, o Harden não é o Harden. Nos playoffs, o Harden piora bastante. Bastante a produtividade dele. E daí, o que você vai falar? O que vai acontecer daí? Você vai montar um time inteiro pra ser campeão, que não vai chegar a ser campeão. Porque nos playoffs o time é muito pior, porque o teu principal jogador... Mas se você pudesse escolher um time, que nem você tá falando, assim, mas eu falei Embiid, Klay Thompson, Patrick Beverley, sei lá, jogadores que fizessem essa função de jogar sem a bola e o Harden ser o cara que prepara o jogo pra todos eles. Mas não é assim esse time também. Não pode ser campeão? Eu não sei, pra falar a verdade. A gente nunca vai saber, porque a gente nunca vai ver esse time em quadra. Pensa o seguinte, assim como o time do Bill e Curry e Durant, a gente nunca vai ver esse time em quadra também. Mas olha só, pensa o seguinte, tipo, você lembra quando o Durant chegou lá em Golden State? Tá? Tipo, o Durant chegou e ele virou uma peça no meio do ataque deles. Eu não tô dizendo que o Harden... Não, mas calma aí, deixa eu só explicar o que eu tô querendo dizer. Eu acho que ninguém discorda. Tá, mas deixa eu só explicar o que eu tô querendo dizer. Chegou o Durant lá, ele virou uma peça no meio do ataque. Ele não monopolizava nada, e o time virou sinistro. Todo mundo se encaixou bem, eles faziam cesta sem parar. Tá, o que foi acontecendo daí depois pra cá ultimamente? Nessa última temporada, o que foi acontecendo? Eu acho que até talvez porque eles achavam que tinha risco que com certeza tinha, tanto que foi o que acabou acontecendo, do Durant sair do time, eles começaram a rodar o ataque inteiro pelo Durant. E o que aconteceu com todo o resto, meu? Todo mundo ficou pior. O time inteiro ficou pior. O Durant era sinistro e o resto do time ficou pior. O aproveitamento do Klay caiu, o aproveitamento do Steph caiu. Não só a pontuação, mas o aproveitamento mesmo, a média de arremesso. E Bill e Harden. Tá, mas então, calma aí. Por quê? Porque quando você tem um cara monopolizando o ataque, o resto do time tá frio. Você sabe como é, cara, jogar basquete. Se você é arremessador, meu, você precisa se manter o teu ritmo, cara. Você não pode esperar que o cara vai passar a bola uma vez a cada 10 minutos pra você e você tem que acertar o teu arremesso. Cara, isso tudo não isso acontece. Que você tá dizendo, eu não tô dizendo que é mentira. Eu só tô acho que a gente tá desvirtuando um pouco do tópico aqui. Não por tá. Por que é melhor ser o Bill que o Harden? Porque o Bill pode ser o cara que... Isso. Porque o Bill pode ser o cara que eu vou ter no meu time e que não vai acabar todos os meus outros planos. Pode ser, mas por esse time ser vencedor, você tem que ter Curry, você tem que ter LeBron. O Bill não vai ser o cara que vai carregar o time. Tá, acabou. Não acabou, é isso que eu tô falando. Claro. Eu prefiro... Mas ó, o assunto, a pergunta é, eu prefiro ter o Bill do que o Harden. Não, em determinadas circunstâncias. Eu prefiro que o meu time seja liderado pelo Bill do que pelo Harden. Não é. Eu prefiro ter o Bill porque se eu tiver o Bill, eu posso montar um outro time. Eu posso trazer gente pra jogar sinistramente do lado dele. Mas não eu posso trazer o Luka Doncic. Não é tão fácil. Eu posso trazer o Luka e falar, beleza. NBA não é 2K, onde você escolhe, consegue fazer trocas mirabolantes. Mas a gente tá falando aqui de uma teoria, cara. O objetivo é só a gente debater isso daqui, teoria. Mas essa teoria perfeita, que eu falei, eu tenho certeza que dá pra fazer um time perfeito em volta do Harden. É por isso que eu tava falando antes do Golden State Warriors nessa temporada. Porque quando você faz isso, o resto dos jogadores fica pior.
Quando o Harden monopoliza toda a bola, o resto dos jogadores fica pior, o aproveitamento deles cai. Sim, Você quer o Clay, beleza, você pode trazer o Clay. Só que o Clay que vai jogar do lado do Harden não é o mesmo Clay que joga do lado do Steph. Eles podem ficar pior, mas o que importa na NBA? Como assim, o que importa? É ganhar título, não é? É, exatamente. Se o Durant não se machuca, você acha que o Golden State não teria ganho do Toronto? Eu acho, com certeza. Então, mesmo nesse estilo deles... Então, mas é porque daí o Durant se machucou e daí voltou. Daí o time voltou a jogar. Pô, você lembra disso? O Durant se machuca lá no jogo 5 contra o Sim, Houston, Rockets. Beleza, eles E daí o que passaram acontece? pelos Rockets, mas eles não conseguiram passar pelo... E daí eles voltaram a jogar o estilo do jogo deles antigamente. Era movimentação o tempo todo, era a bola se movimentando e os jogadores se movimentando. Mas não e foi suficiente pra varrer o Portland. Não foi suficiente pra ser campeão porque eles perderam o Clay também, na conferência né, de final. Sim. Então, mas aí que Mas eles estavam sendo dominados em todos os jogos por Toronto, né? Inclusive no jogo que eles venceram. Não é bem assim, eles ganharam o segundo jogo. O primeiro jogo eles perderam meio mal. Eles ganharam o segundo jogo em Toronto. A gente tá desvirtuando de novo aqui. Mas é porque você tá escapando um pouco pelas tangentes. Não é escapando, é verdade. O Harden... Não é que você ficou de cara porque você não percebeu onde eu tava chegando com a proposição. Que é essa. Que eu prefiro ter o Bill no meu time, não porque ele vai ser melhor do que o Harden, mas porque eu posso montar gente, eu posso trazer mais gente pro meu time pra fazer esse time ser campeão. Eu posso ter o Luka Doncic no meu time junto com o Bill, entendeu? Eu não posso ter o Luka Doncic no meu time junto com o Harden. Se eu tiver, esqueça, ou eu não tenho o Bill, ou eu não tenho o Doncic, ou eu não tenho o Harden. Um dos dois vai ficar muito pior. Mas porque tudo depende do estilo do jogador, como eu falei, se você tiver Bill e Embiid, qual dupla é mais fatal? Bill Embiid ou Harden e Embiid? Mas daí cai de novo a dupla mais fatal com certeza é Harden e Embiid, ainda mais que o Harden faz na pick and roll, não tem dúvida disso. Beleza? Mas não deixa de ser o caso que o Embiid vai jogar pior com o Harden do que ele joga lá no 76ers. Entendeu? Todo jogador que você trouxer pra jogar com o Harden, jogador bom, vai piorar do lado do Harden. Pode ser, mas o que importa, foi da NBA, não são as estatísticas individuais. O teu principal jogador, mas aí o teu... Exatamente. E daí o teu principal jogador vai piorar nos playoffs. O teu principal jogador. Todo o resto já piorou. E daí o teu principal jogador vai piorar nos playoffs. Vai piorar porque ele vai ter um outro cara sinistro do lado dele. Não só por causa disso. O LeBron chegou em Miami, começou já com o Dwayne Wade. Primeira temporada eles até ficaram naquela quem é o melhor do time, não sabia. Segunda temporada quando o Wade decidiu, aceitou que o LeBron era o melhor jogador. Beleza. Miami foi campeão. E tantos outros exemplos assim. Mas o que acontece daí, né, mano? Você tá comparando o LeBron, que é um dos melhores passadores da história da liga, com o Harden. Tô comparando duas estrelas. O Harden que tenta. Basicamente ele tenta marcar ponto, não deu chance, ele toca pra alguém que tá aberto. O LeBron vai pra cima e usa a ameaça dele de marcar ponto pra abrir espaço na defesa e daí ele passa pra alguém que tá aberto. O Harden tenta ir pra cima, tenta fazer ponto, tenta conseguir falta, tenta não sei o que, não deu, ele passa pra alguém que tá aberto. É assim, é muito diferente o estilo de jogo. A galera fica melhor quando joga com o LeBron e fica pior quando joga com o Harden. Então daí o que você tá fazendo é você vai montar um time em cima do Harden. E a galera fica melhor quando joga com o Bill. A comparação é com o Bill, não com o LeBron. Mas não fuja do mas do exatamente, debate. Então, mas é esse o objetivo inteiro. É porque o Bill vai ser um da galera. Ele não vai ser o líder, entendeu? Então eu posso ter o Bill e ter o Luka Doncic organizando meu time. O Luka Doncic também passa bem pra caramba. Ele com certeza ainda vai melhorar. Vai ser sinistro. E daí eu posso ter ele no meu time. E eu posso ter o Bill sendo um cara de apoio ali. Se eu tiver o Harden jogando na mesma posição, esqueça. É o Harden que vai dominar o time inteiro. E daí o resto dos jogadores, os que forem sinistros, vão ficar pior. E daí quando chegar nos playoffs, o melhor jogador do meu time, vai ser muito pior. E daí o meu time inteiro piorou. Os meus outros jogadores já estão piores. E o meu melhor jogador piorou. Acabou. Esse time, esqueça. Qualquer time bom ganha desse. Poxa, tudo depende das peças complementares, né? Isso que eu falei. Depende de quem são os caras que estão do teu lado. A gente vai ver agora Harden e Westbrook, né? Hoje em dia o Harden é mais jogador que o Westbrook, então a gente não vai... E é por isso que é pior ainda. Cabe aos dois entenderem como eles vão se encaixar. E a gente vai ver exatamente o que eu tô falando, porque são dois jogadores que jogam com a bola. E não sabem jogar sem a bola. Sim. O Harden não vai abrir mão da bola. E o Westbrook não sabe fazer catch and shoot. O Westbrook é péssimo no arremesso. Realmente. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. É exatamente a teoria que eu tô falando aqui. A gente vai poder comprovar isso daí. Porque daí o que vai acontecer? O Westbrook vai deixar de ser o jogador que ele era. Então o que a gente pode chegar à conclusão aqui no vídeo é conclusão chocante de que Harden é pior que Curry, é pior que Durant, é pior que LeBron, mas é melhor que o Bill. É isso, né? Mas é claro que ele é. Mas mesmo assim, o que eu tô te dizendo é, o Harden não vai ser campeão. E o Bill pode ser. Mas se ele, em outro time, você tá falando, o Bill não vai ser campeão se ele for o melhor jogador do time dele.
Pois é, tudo bem, Então. mas ele vai ser campeão. E é por isso que eu prefiro ter o Bill no meu time. Porque se eu tenho no meu time, eu quero que o meu time seja campeão. Eu prefiro ter um cara que vai fazer a parte dele bem feita e que daí eu posso colocar outros sinistros do lado dele pra ser campeão, do que ter um cara que vai dominar a bola, que vai deixar o resto dos jogadores sinistros que eu colocar perto dele pior, e que quando chegar na hora dos playoffs vai jogar pior, e o meu time nunca vai ser campeão. Bom, então por isso. Eu acho que já deu pra colocar todos os argumentos na mesa e exatamente mostrar que não fazem sentido. Deixa você aí que ficou escutando a gente por todo esse tempo. É uma pena ainda que nós não temos atingido a casa de milhões de seguidores pra... Quer dizer, pra você é bom, porque, puta, cara, é nesses momentos que o ódio na internet vem à tona, porque você ia sofrer, tenho certeza. Então... A repercussão não seria positiva desses absurdos que foram ditos aqui nesta noite. Nesta noite fria. Pelo menos deu pra esquentar um pouco. Mas isso aí, galera. Curtiu? Absurdo nenhum. Aliás, eu acho que você concordou comigo no final. Não, nem de longe. Nem de longe. O Harden não pode ser campeão. O Bill pode. A única coisa que você tá... de cara... Você tá dizendo que o Bill vai ser campeão jogando com outros caras. Então, mas essa a única coisa que você tá de cara é que você não tinha entendido antes de começar a falar que o meu argumento inteiro é que eu prefiro o Bill porque ele não vai ser o Harden. Eu não tava falando que o Bill vai ser melhor do que o Harden. Eu prefiro o Bill exatamente porque ele não vai ser o Harden. Porque ele vai ser o segundo ou terceiro Harden. E eu prefiro o Harden exatamente porque ele nunca vai ser o Bill. Porque o talento dele não permite ele ser um jogador... Bem, e daí você pode assistir todo ano ele cair nos playoffs. Um jogador que não consegue liderar um time a 45 vitórias por temporada. Eu acredito muito no talento do Bradley Beal, acho ele ótimo. Bem. Mas não dá a comparar com um dos melhores talentos explosivos da história da NBA. Mas daí todo ano você assiste o time cair nos playoffs. Ainda bem, porque eu odeio o Houston. Mas enfim, se você aguentou esse quase uma hora de bate-papo nosso aqui, parabéns. Parabéns mesmo, você merece. Na verdade, parabéns não, né? Que vidinha marromeno que você deve ter, hein? Não tem nada melhor pra fazer, não? Brincadeira, galera. Brincadeira nada, vamos dar prioridades. Ler livros é bom sempre. Isso, mas depois eu vi o vídeo só. Mas saber sobre NBA e também tentar entrar nessa discussão também sempre é divertido e sempre ajuda. Exatamente. E aí, você é uma pessoa normal? Acho que o Rê tá maluco? Ou você, como eu falei no começo do vídeo, tava assistindo bebendo, continuou bebendo e agora tá conseguindo enxergar algum sentido no que ele falou? Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, principalmente, eu gostaria muito, se você nos assistiu até agora. Se você é um dos nossos 10 fiéis ouvintes e telespectadores, espectadores, né, porque a gente não tá na televisão. Podemos estar, né, quem sabe o cara usa um HDMI pra ver nossos vídeos em alta definição. Quem sabe pra frente a gente vai botar a nossa cara, né? Ainda mais o Rê depois dessa, pra você, quando ver ele na rua, poder atacar ovos, xingar. Vai ser bastante válido e bastante prolífico pro nosso canal. Mas valeu, realmente, se você ficou aqui até o fim, olha, coloca seu e-mail aí que a gente vai dar prêmios. Não, mentira, não vamos dar prêmio porque a gente não tem dinheiro pra isso ainda. Mas quem sabe no futuro, o dia que a gente chegar à casa de 1 milhão de assinantes... Isso, e não antes. Não antes disso, é bom deixar claro. Mas valeu, galera, espero que vocês tenham gostado ou pelo menos não enlouquecido com essa loucura toda desse nosso episódio. E a gente vai continuar. E com essa defesa muito fraca do Harden. O objetivo é que os próximos tópicos tenham mais sentido do que esse. Meu Deus, que os dois se lados eles tiverem mais sentido do que esse, e que os dois lados tenham vai ser ideal. Argumentos bons. Isso, porque dessa vez foi só eu. Mas de novo, galera, obrigado mesmo. E já tá muito longo o vídeo e nos encontramos na próxima. Valeu? Valeu! Go Spurs, go!